Mais uma vez, o atacante Rafinha manifestou o seu sonho de vestir a camiseta do Internacional. Em entrevista recente para o GE e para o Grupo Record, ele falou que sim, quer jogar no estádio Beira-Rio e sentir o apoio do torcedor do Internacional. Nesse vídeo a gente traz mais bastidores sobre isso, a gente traz o trecho em que Rafinha fala do Internacional e também o projeto que hoje é uma sementinha do Inter para um dia ter Rafinha aqui em Porto Alegre. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. A melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Logo mais tem Inter de Milão e Fluminense pelo Mundial de Clubes e eu vou dar meu pitaco aqui. Eu acho que é 2-0 Inter e olha, não vai ter muita chance pro Fluminense do Renato e acho que a gente vai ter aí os europeus chegando principalmente para fazerem grandes quartas, semifinais e final de Copa do Mundo de Clubes, mas tem as melhores odds lá na KTO. Não tem registro ainda? Vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link da KTO e tu faz o teu registro lá para dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Para quem não acompanhou, o Rafinha, atacante do Barcelona, gaúcho aqui de Porto Alegre, criado no bairro Restinga, na zona sul aqui da capital, ele deu algumas entrevistas recentemente em que, em mais de uma oportunidade, ele manifestou o seu desejo de vestir a camiseta do Internacional. Além disso, fez pedidos por Alan Patrick na seleção, falou da relação muito boa que ele tem com alguns jogadores do Internacional e a gente sabe, já ouviu nos bastidores, que existe um projeto ambicioso, ousado é verdade, e que hoje é uma pequena semente para ser plantada e colhida lá na frente, de quem sabe ter o Rafinha aqui em Porto Alegre no Internacional. Bom, como eu disse, o Rafinha, ele é gaúcho, ele tem uma ligação muito forte também com o Rio Grande do Sul, e às vezes é até natural, a gente vê jogadores que são daqui, vão para fora, passam muito tempo na Europa, em outros lugares, eles perdem um pouco dessa identidade, dessa relação com o Rio Grande do Sul e com os seus clubes daqui. Só que o Rafinha nunca perdeu isso, ele sempre faz questão de dizer que é gaúcho, que foi criado de uma forma muito humilde na Restinga de Porto Alegre, a sua esposa também, e conhece ele desde antes da carreira de jogador de futebol lá do bairro Restinga, então os dois sempre que dão entrevistas, às vezes juntos, sempre falam dessa relação que tem aqui com Porto Alegre e com o Rio Grande do Sul. E nessas entrevistas mais recentes do Rafinha, uma delas para o Grupo Record, para o Pedro Ramiro, a Paloma Totti, o pessoal do esporte da Record lá de São Paulo, o Rafinha falou mais uma vez sobre o desejo de jogar no Internacional, de jogar no Beira-Rio lotado, que ele quer ter essa sensação que é o clube de coração dele. Olha só o que o Rafinha disse. Qual time que o Rafinha sonha em jogar no Brasil no futuro? No Inter, né? Inter, Avaí, são dois times que ele tem marcado. Tá no seu coração? Sou colorado. Então, quando eu venho de férias, eu sempre tento ir assistir algum jogo e tal. Então, é legal ver a maneira que o torcedor do Inter me recebe e até mesmo o pessoal do clube em si, né? Os jogadores, os diretores, o presidente. Então, ficou mais marcante ainda e tenho vontade. Eu não joguei ainda no Beira-Rio. Então, o Rafinha deixando claro que no futuro ele quer vir para o Inter, quer jogar no Beira-Rio, quer vestir a camiseta do Internacional, que é o seu clube de infância. Em outras entrevistas recentes, ele até falou dos seus ídolos, o D'Alessandro, Rafael Sobis, Guinha Azul, que são jogadores que moldaram ele como colorado na sua infância, então ele tem essa relação com o Internacional. Ele até esteve aqui, eu acho que o principal dessa relação começa lá em 22,
quando o Rafinha ainda não estava no Barcelona, ele estava no Leeds United, que estava na primeira divisão da Inglaterra, e ele vem a Porto Alegre de férias e acompanha um jogo do Inter no Beira-Rio, recebe uma camiseta do presidente Alessandro Barcelos, e ali começou essa relação mais forte entre Inter e Rafinha. Depois ele vai para o Barcelona, deu outras entrevistas falando que queria jogar no Internacional. Ele também sempre destacou o carinho dele pelo Avaí de Santa Catarina, que foi o clube que o formou para o futebol, e é importante colocar isso, né? O Rafinha nunca jogou nas categorias de base do Inter nem nada. Toda a relação que ele tem com o Inter é de torcedor para clube, clube para torcedor. E mais recentemente ele veio ao Beira-Rio ao lado do Alisson, criado no celeiro de Ases, criado nas categorias de base do Inter, que também se tem um projeto, uma ideia, e o Alisson mesmo falou recentemente que quer voltar para o Inter ainda em uma boa forma física. O goleiro do Liverpool tem contrato até 27, vai querer retornar depois disso aqui a Porto Alegre para voltar a vestir a camisa do Inter. O Alisson que conseguiu se profissionalizar aqui no Internacional. E o Rafinha, a gente sabe que existe um projeto, tanto em relação ao Alisson quanto ao Rafinha, e que já foi revelado nos bastidores, para tê-los, nesse caso, de volta ao Inter, de volta a Porto Alegre, para poderem um dia vestir a camisa do Inter, tem que criar uma boa relação. E isso sempre foi um objetivo da gestão do presidente Barcelos, criar essa relação com os jogadores que querem vestir a camisa do Inter ainda futuramente, criar essa relação desde agora, ou seja, plantar essa sementinha, tu ir conversando, mantendo uma boa relação, trazendo eles para Porto Alegre, trazendo eles para o Beira-Rio em momentos oportunos, como as férias desses jogadores na Europa, para acompanharem jogos do Inter, e aí tu vai criando essa relação, vai criando essa sinergia também, publicando fotos nas redes sociais deles com camisetas do Internacional, para criar também a ligação com o torcedor, e a gente sabe que o torcedor é muito importante nesses momentos, porque é o torcedor que vai nas redes sociais do cara e pede para voltar, pede para vir jogar aqui no Inter, que comenta nas fotos, e essas questões a gente sabe que no mundo hoje em que a internet é tão poderosa, isso também faz muita diferença. Quantos jogadores a gente viu vindo para o Brasil e citando em entrevistas, os torcedores irem nas minhas redes sociais, nas redes sociais da minha família, comentando fotos, mandando mensagens pedindo pra gente vir pro Brasil, motivou. E isso também o Inter sabe que faz diferença com esses caras como Alisson e Rafinha. Então tudo isso faz parte, de alguma forma, desse projeto ambicioso para anos lá na frente. Provavelmente não será o presidente Alessandro Barcelos lá na frente, mas é uma sementinha plantada agora para que lá na frente se colha, e aí essa relação ajude com que esses jogadores queiram vir aqui para o Brasil. Em outra entrevista, o Rafinha também falou desse apreço pelo Internacional, tá? Ele fez um evento no bairro Restinga, o bairro que ele foi criado no último final de semana, e deu uma entrevista para o GE. E nessa entrevista, ele falou, mais uma vez, sobre o desejo de jogar com a camisa do Internacional pela primeira vez, mas retornar a Porto Alegre para morar no Brasil lá na frente. Ele tem uma filhinha pequena, então ela ainda vai ser pequena quando o Rafinha tiver esse projeto de voltar para o Brasil. E ele citou que ele tem muito contato com o Alan Patrick e com o Tabata atualmente no elenco do Internacional, que ele jogou contra o Bruno Tabata numa Copa São Paulo e depois se enfrentaram também em Portugal, mas que eles tinham o mesmo empresário na época, então eles sempre estavam juntos, e que ele ficou muito próximo do Alan Patrick, e inclusive defendeu a convocação do Alan Patrick para a seleção brasileira, dizendo que ele está fazendo uma ótima temporada, que acha que a seleção brasileira, que hoje ele é titular, né, do time do Carlo Ancelotti, sente falta de um 10 dessa qualidade, aquele 10 clássico que chama o jogo e dá uma cadenciada. Então o Rafinha também fez esses elogios ao Alan Patrick, camisa 10 do Internacional, mas vale citar, né? Não seria pro Rafinha vir agora. Ele tem contrato com o Barcelona até 2028, ele renovou em maio desse ano de 25 o contrato por mais 3 temporadas, 4 lá do Barcelona, então até 2028. Hoje ele tá com 28 anos, ele faz aniversário em dezembro, então quando terminar o seu contrato com o Barcelona, ele vai estar com 32 anos. Só que vale considerar, né? Um jogador dessa qualidade, dessa magnitude, que provavelmente vai concorrer a melhor do mundo nessa temporada entre os três, com 32 anos, ele provavelmente vai estar ainda para desfilar muito futebol, ainda mais vindo para um cenário de futebol brasileiro que, em comparação com a Europa, intensidade, o jogador
mesmo não estando no seu 100%, aqui desfila do jeito que quer no futebol brasileiro. Então o Rafinha tem esse desejo, é bem possível que isso aconteça, claro, lá na frente, daqui a alguns anos, mas o Inter tá plantando essa sementinha agora, criando essa ótima relação agora, essa sinergia, esse contato com o povo, contato com o torcedor do Inter, do Rafinha, para que lá na frente possa colher esse fruto e ter o Rafinha aqui em Porto Alegre. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.